o restante do tempo que me falta, senhor presidente, eu quero fazer menção ao resultado de uma ação civil pública que foi movida por vereadores desta casa contra vereadores desse próprio legislativo. Os vereadores envolvidos nessa representação são Adriano Corazari, que nos prestigia nesta noite, Ana Luísa Genesini, esta que vos fala, vereador e presidente desta casa, Rubem Donizete Nunes, Luiz Carlos Páfaro, que infelizmente não está presente, Geraldo Rodrigues Frois, Cidinho, Donizete Lopes, que também nos prestigia, vereador Isael Viel, que também nos prestigia, vereador Júnior Vendemiati e Márcio Raul Melli. Pois bem, sofremos uma representação e, como se não bastasse, tão logo essa representação deu entrada no Ministério Público, o qual, no seu papel de investigação e fiscalização, acatou a representação. Mais especificamente, o vereador Valdir Barreto saiu às redes sociais dando nome aos bois e dizendo que os vereadores desta casa estavam sendo investigados e processados por improbidade administrativa. Várias vezes usou desta tribuna para dizer que os vereadores que compõem esta mesa diretiva não eram dignos de estar aqui por conta de estarem sendo investigados e processados. É triste ver esse capítulo da política vinhedense. Felizmente, existem alguns que gostam de judicializar a política vinhedense. Alguns simplesmente deixaram de debater ações políticas, elaborar projetos de lei, para frequentar salas do Ministério Público ou redigir representação contra colegas do Legislativo. Deixaram de debater com a população para conversar com advogados ou fazer boletins de ocorrências. Infelizmente, o nosso Poder Judiciário não tramita com a mesma velocidade das notícias veiculadas na mídia escrita ou nas próprias redes sociais. Lembro-me de que na gestão passada, vereador e presidente desta casa, Adriano Corazari, também esta mesa diretiva, fomos atacados, inclusive por alguns que hoje são vereadores, em diversas acusações sobre faturamento na compra de notebooks. Passado quase 2 anos, o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público constatou a regularidade e a legalidade da compra daqueles equipamentos. Porém, não se deu a devida publicidade do arquivamento do processo, da mesma forma como se deu quando saíram nos atacando. A resposta à população do resultado do arquivamento de ações não acontece, infelizmente, na mesma proporção quando se fala da acusação no início de um processo. É justamente esse caso dessa malgrada ação civil pública, presidente. Fomos condenados antes mesmo de uma sentença judicial. Inclusive por alguns que hoje são nossos colegas de vereança e que causaram esta ação, mediante representação. Passado quase 2 anos, novamente fomos inocentados. Porém, e o prejuízo moral que sofremos? Quem que vai ressarcir, vereador Márcio Melli? Quem que vai ressarcir, vereador Rubens Nunes? Quem vai ressarcir, vereador Adriano Corazari, vereador Isael, vereador Donizete Lopes e todos os outros vereadores envolvidos na ação? Quem irá ressarcir as dúvidas que lançaram sobre a nossa honradez, sobre a honradez das nossas famílias, sobre a honradez dos nossos sobrenomes, que tem história de vida nesta cidade de Vinhedo? Quem irá ressarcir? Presidente, nós nunca colocamos nariz de palhaço
para nos promover. E sempre agimos com boa fé, sim, na representação, no exercício dos nossos cargos nesta casa. Eu tinha plena convicção da improcedência dessa ação. Contudo, não posso deixar de expressar a minha pena para com aquele que, para se promover, precisa caluniar, precisa torcer pela desgraça alheia e que levanta a bandeira da liberdade e do debate. Mas na calada da noite, nos bastidores, ao apagar das luzes, persegue ou faz falso testemunho sobre aqueles que têm opinião divergente. Aliás, o tempo sempre demonstra a verdade. O tempo sempre comprova quem tem a razão. O tempo é o senhor de tudo. Eu não costumo fazer juízo de valores. Eu prefiro aguardar a justiça sentenciar antes de acusar. E isso, infelizmente, não é o feitio de muitos. Eu gostaria de ver as redes sociais que foram usadas para publicar lá que os vereadores estavam sendo processados e investigados, para dizer do resultado da sentença, que diz que não houve má-fé dos vereadores desta casa envolvidos nesta ação, mas infelizmente até agora eu não vi. Eu gostaria de o mesmo espaço na primeira capa de um jornal, quando ele diz que vereadores estão sendo acusados por faturamento de notebooks, que vereadores estão sendo investigados e acusados por improbidade. Eu queria a resposta das sentenças, também publicada nas primeiras páginas dos jornais, para que nós tenhamos o mesmo direito de ser acusado e depois que a nossa defesa seja mostrada na mesma proporção a toda a população, a toda a opinião popular. Vereador Carlinhos Páffaro. Eu creio que, por justiça, caberia nas primeiras páginas de todos os semanários de nossa cidade, em todas as redes sociais que foram usadas para nos caluniar, que também fosse publicada a sentença do Dr. Fábio Marcelo, dizendo de que a ação, que a representação que vocês fizeram contra nós foi improcedente. Não há justiça que desfaça uma injustiça, a não ser que os próprios autores reconheçam o quanto foi injusta as calúnias que levantaram. Boa noite, obrigada pela atenção de todos.